Qual a quantidade de um trauma para... Eita, pra o quê, gente? Eu mesmo falei agora e já esqueci. Qual a quantidade de trauma que pode prejudicar o desenvolvimento da criança? Hoje eu vou falar sobre as experiências adversas na infância. As experiências adversas na infância é a tradução de uma sigla em inglês chamada ACEs, que significa Adverse Childhood Experience. São eventos estressantes que impactam tanto a criança, como maus tratos, negligência, violência, como o ambiente em que elas vivem, né? Alcoolismo, drogadição ou violência doméstica. Viver um evento ou uma infância traumática coloca essa criança em risco, inclusive com efeitos na sua saúde. Quanto mais tipos de trauma a pessoa viveu, maior é o risco de consequências negativas a longo prazo. Elas podem ser negligência física e emocional, e podem ser disfunções domésticas, como abandono afetivo, prisão de uma das pessoas dentro da casa, abuso de substância, violência direcionada à figura materna e doenças mentais. E como isso é medido? Existe um questionário de 10 perguntas, onde cada pergunta tem uma pontuação. São perguntas do estilo: na sua infância, na sua adolescência, alguma pessoa tentou te bater ou te ameaçar com algum tipo de arma, ou bateu em sua mãe, ou você presenciou algum familiar indo embora por divórcio, ou por separação, ou por morte. Então, são 10 perguntas que giram em torno dessa estrutura, perguntando da sua infância, do ambiente que você viveu e das pessoas que cuidaram de você. Para cada pergunta respondida sim, existe um ponto contado. A partir de 4 pontos, a gente considera que essa pessoa vai entrando num grupo de risco das consequências do trauma, em que podem afetar, né, esse conjunto de coisas que ela viveu, pode afetar diretamente a sua saúde. Quanto maior o número de traumas, maior o risco dela desenvolver algumas doenças. E quais são elas? Obesidade pela falta de atividade física, fumo, alcoolismo, uso de drogas ou perda frequente de trabalho. E questões também que afetam a saúde física e mental, como problemas de coração, obesidade severa, diabetes, problema nos ossos, problemas no pulmão. As experiências adversas na infância influenciam diretamente a saúde e o bem-estar dessas crianças, levando muitas vezes à morte precoce. Uma experiência adversa na infância, vivida ali na gestação, da concepção à primeira infância, ela pode levar, né, esses problemas repetidos, eles podem levar a questões do neurodesenvolvimento. É como se fosse uma pirâmide, né? Na base tem as experiências adversas, depois essas experiências impactam no desenvolvimento neurotípico, né? No neurodesenvolvimento, que podem gerar deficiência social, emocional e cognitiva, né? Por questões aí de não conexões com alguns neurônios causados por essa deficiência no desenvolvimento neuronal, o que leva à adoção de alguns comportamentos que colocam em risco a saúde, né? Como eu falei lá, 4 pontos, algumas coisas, alguns comportamentos e algumas doenças do biológico também podem ser desenvolvidas, principalmente porque essas pessoas, elas tendem a ter mais comportamentos que coloquem a vida dela ou o corpo dela em risco, o que pode levar à doença propriamente dita, né? A doença e questões sociais, e essas doenças, essas dependências, elas podem levar a uma morte, e essa morte pode ser precoce. Falar das experiências adversas na infância é importante para trazer o quanto de estresse, né, o quanto de trauma uma criança consegue suportar. Então, isso é um questionário que dá uma dimensão do quanto que essa criança passou. Se vocês
Eu posso deixar aqui embaixo, na descrição, o link para que vocês possam acessar, inclusive, algumas pesquisas, né, que usam esse questionário das experiências adversas, assim como vocês acessarem as perguntas que vocês podem, inclusive, analisar e se fazer para poder entender quais coisas, né, e quais situações as crianças que chegam por adoção podem ter passado. Para além de saber o que foi passado na infância, e esse questionário das experiências adversas, ele dá uma dimensão, né, do quão arriscado, né, do quanto de risco essa criança está exposta. É importante também falar sobre o que vem depois, tá? Passar pela situação é uma coisa, então viver o trauma é um ponto. E o que vem depois? Quem te amparou depois do trauma também é importante saber. Então eu trouxe aqui 3 classificações que ajudam a gente a entender quando esse trauma ele tem um impacto grande ou ele já é tóxico. O primeiro eu chamo de estresse positivo. Tem uma pergunta que quer saber se a violência existiu, alguma violência doméstica em casa. As perguntas das experiências adversas geralmente usam com frequência ou muita frequência, porque o que acontece é que isso não basta acontecer uma vez. Uma vez é o que a gente chama de um estresse positivo, né? É um estresse que é uma situação que tem fim, é uma situação que começa e termina. Então, aconteceu uma vez, é um estresse, né, positivo, digamos assim, apesar de ter sido uma coisa que não é legal, é só uma classificação, ou é algo no sentido de, olha, eu fui furtado, eu fui roubado, então é uma situação que se finda ali. Um outro tipo de estresse é um estresse tolerável. Esse estresse tolerável o trauma ele pode ter tido um impacto grande, mas eu tive um suporte. Então, vamos lá. Olha, eu tive um episódio de violência na minha casa, mas o meu vizinho logo me acolheu todos os meus irmãos. Eu tive um suporte, então eu tive um episódio de acolhimento logo após o acontecimento do trauma. Ou morreu uma pessoa na minha família e eu passei por isso com o suporte. Então, a gente chama isso de estresse tolerável. E tem o estresse tóxico, que é aquele em que você passa pela situação, mas não tem ninguém para te dar suporte e aquela situação ela não acaba. É um estresse que acontece repetidamente, ele é constante e não existe suporte depois. Essas experiências repetidas e contínuas, elas geram um episódio traumático. E por que é tão importante saber disso quando se vai adotar? A maioria das crianças que chegam por adoção passou por essas situações ou de forma leve ou de forma positiva, mas a maioria delas de forma tóxica. E entendendo que essa criança chega precisando de um acolhimento, é importante que esses pais estejam preparados para enfrentar, né, e para conseguir trazer essa criança, estimular e dar um ambiente saudável, para que ela consiga recuperar tudo aquilo que foi dificultado, prejudicado pela situação das experiências adversas que ela tenha passado. Então, se você tem a pretensão de adotar, entenda sobre trauma, entenda sobre as experiências adversas na infância, entenda sobre as consequências de tudo isso no desenvolvimento emocional, cognitivo e corporal do seu filho. Esteja preparado para adotar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mas não esqueça de se inscrever no canal para receber o aviso toda vez que tiver um vídeo novo. Um beijo e até a próxima!